ela é mais importante do que você pode imaginar. Praticamente toda a biodiversidade depende deste pequeno inseto e a sua conservação. Hoje, o Talentos do Vale recebe ele, Maurício de Oliveira, mais conhecido como Maurício das Abelhas. Maurício, obrigado pela sua presença aqui no Talentos do Vale. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre as abelhinhas. E a gente vai falar de abelha, né? De abelha, um animal muito importante, né, para os presentes e futuras gerações. Maurício, como é que você começou o seu trabalho, né? Como que você se descobriu e como você, mais do que descobrir, é entender a importância desse pequeno inseto, como eu falei há pouco. O trabalho começou no ano 2000, na verdade, né? A gente se interessou pelas abelhas, elas começaram a aparecer na minha vida de várias formas e a gente começou a resgatar essas abelhas. Mas à medida que a gente começou a resgatar, a gente também começou a buscar conhecimento e informação sobre esses insetos, né, a sua importância. E aí foi aí que deu o choque, né, a importância das abelhas polinizadoras para um país e para o mundo na forma de produção de alimentos, porque o mais importante, né, aliás, a ONU recentemente, né, andou colocando aí nas suas redes que a abelha é o animal mais importante do mundo, né? A gente conhece, né, que desde os fungos, bactérias, formigas, vespas e abelhas, né, os invertebrados são, né, de extrema importância. Mas as abelhas, né, a cada 10 árvores, 7 dependem das abelhas, então a gente aceita esses termos de que a abelha é sim um dos mais importantes na cadeia alimentar. E Brumadinho, estima-se que hoje tem pelo menos 21 espécies. Como é que está isso hoje? A gente tem identificado aqui 21 espécies. É lógico que a gente sabe que tem mais espécies dentro de propriedade privada, né? Dentro da Apapaz Rio Manso, a Apapaz Inhotim. A gente pretende fazer uma pesquisa mais aprofundada para descobrir onde está esse patrimônio genético, para tentar conservar ele na natureza. Maurício, às vezes, imagino que poucas pessoas sabem da importância da abelha, né? Do papel dela na biodiversidade, né? Na natureza, né? Para se manter tudo que a gente entende hoje como floresta, né? Qual que é a importância da abelha? Porque muitas vezes as pessoas acham que é um simples inseto que dá mel, não é isso, né? Não, muito longe de produzir mel. Aliás, a abelha produz mel para ela, né? O homem é que tem esse hábito, né, de considerar a abelha como um recurso, e aí todo recurso é explorado, né? A gente está com esse trabalho na esperança de mostrar um novo jeito de se trabalhar com as abelhas, que é a conservação. Mas as abelhas, resumindo, né, a sua importância, na polinização, né? Então, polinização é tudo para nós. Esse é o papel ambiental, um dos mais importantes, porque é na fecundação das flores que gera frutos e que gera sementes férteis, que gera alimento. Então, quanto menos abelhas, né, menos alimentos a cadeia está em colapso, né, com esse desaparecimento das espécies. Então, à medida que vai desaparecendo uma espécie, vai diminuindo, né, essa sucessão de sementes férteis e com isso a fome e a pobreza provavelmente vai aumentar por causa do declínio dos polinizadores. E aí não só as abelhas, né? Então, a gente tem besouros, morcego, borboletas, são polinizadores, mas generalistas, aqueles que polinizam vários tipos de plantas, né? São as abelhas as responsáveis. Você tocou num aspecto importantíssimo, porque nós estamos acostumados a onça pintada está em extinção, né? O jacaré do papo amarelo está em extinção, mas as abelhas estão em extinção? A gente consegue bater o martelo a respeito disso? Pois é, está sim ocorrendo um declínio, né? Silencioso, porque a gente estava comentando mais cedo aqui
que quando se fala de abelha, a pessoa pensa que a abelha está ali no pau, né? Ou no barranco, né? E aí a gente tem abelhas também do subsolo, No né? subsolo. Temos abelhas que vivem debaixo da terra, né? De 15 centímetros até 3 metros de profundidade. Então, assim, nós temos 400 espécies, mais ou menos, no Brasil, de 400 a 500 espécies de abelhas sociais que, né, formam colônias, que têm, né, uma grande quantidade de operárias polinizadoras. E temos a grande maioria de abelhas são as solitárias, mas o desmatamento, né, o desmatamento, a movimentação de terra, estão levando algumas espécies de abelhas a desaparecerem localmente. Pra você ter uma ideia, aqui em Brumadinho, a gente achou essas 21 espécies, mas a gente acredita que tem 41 a 46 espécies aqui. Mas a uruçu amarela, por exemplo, a gente não sabe de nenhum lugar que tenha ela, que a gente tem ela georreferenciada. Então, a gente ainda precisa aprofundar nas pesquisas para saber se essa espécie ocorre aqui em Brumadinho ainda. Provavelmente, a gente acredita que não. Por isso que ela está na lista vermelha, porque ela vai desaparecendo em Minas Gerais, ela vai desaparecendo no Espírito Santo. Por que ela vai desaparecendo? Por causa da gente estar acabando com os biomas onde ela ocorre, que é Mata Atlântica e o Cerrado, né? São 2 biomas que estão sendo muito impactados com o desmatamento, e o desmatamento leva o desaparecimento de genes, né? Leva o desaparecimento de colônia, leva o desaparecimento daquela genética, talvez uma genética forte, né? Que vai gerar abelhas, outras colônias, filhas fortes também. Então, o fluxo genético foi interrompido pelo desmatamento. Então, quando você me pergunta do declínio, há ainda uma coisa mais invisível ocorrendo ainda, e que as pessoas precisam saber disso, que por causa do desmatamento, o fluxo genético foi interrompido. Então, quando o fluxo genético é interrompido, hoje, uma princesa que vai virar uma rainha numa nova colônia está sendo fecundada com meio-irmão. Isso está levando um processo de endogamia, que é o mesmo que acontece com nós seres humanos, né, que já é proibido, né, até mesmo por lei. Você não pode casar com a sua irmã porque vai nascer o filho defeituoso, né, braço, cabeça e etc. Então está acontecendo a mesma coisa com a abelha. Então, quando está saindo uma princesa, fruto de uma enxameação natural, ela está cruzando com o meio-irmão dela e está nascendo uma abelha defeituosa, faltando perna, faltando asa, faltando antena, e aí a abelha é expulsa ou decapitada na hora. Então, isso vai enfraquecendo a colônia e pode levar ela a desaparecer. Esse assunto está muito interessante, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco, você não sai daí. Esse aqui é o Lucas, e o Lucas é igual a você. Ele adora navegar na internet para ver filmes, interagir com os amigos e se informar. Mas sabe de uma coisa que o Lucas não gosta? Internet lenta, instável e com atendimento ruim. Calma, Lucas, a gente resolve esses problemas para você. Conheça a Nexo, a solução em internet e telefone em Brumadinho. Somos uma empresa que utiliza alta tecnologia para oferecer os melhores serviços. Internet em alta velocidade para você se divertir, comprar e se informar. Banda larga com conexão estável, sem essa de cair quando chove. Além de uma equipe de atendimento altamente qualificada, em uma loja pertinho de você. Pensou em internet banda larga em Brumadinho? Pensou Nexo. A vovó Placidina da Rádio Liberdade FM também gosta da TV 7, viu? Ó, um beijo pra vocês. O Talentos do Vale está de volta, sempre trazendo um talento ou alguém que desempenha um papel relevante aqui no Vale do Paraupeba. E hoje recebendo o homem das abelhas, Maurício das Abelhas. Isso aí, meu amigo. Maurício, a gente falava antes do intervalo
de uma questão muito delicada, muito importante, e que acontece em todo mundo, mas no Brasil em especial, ultimamente tem nos preocupado bastante, né? Que é o desmatamento. A gente está acostumado a ver né, os ativistas preocupados com a fauna, né, com os animais, mas às vezes as atenções não estão voltadas para as abelhas, né? O impacto que o desmatamento causa às abelhas, ele é direto, né? Direto e imediato. O problema é esse, né? Porque talvez o ninho tá ali naquela árvore ali sossegado, ele tá ali, aquela árvore ali tem 100, 200 anos, 50 anos, e o ninho tá ali, tem 25 anos, 30 anos também. Então, quando chega o desmatamento, geralmente o que mais acontece é que hoje eles não nem cortam árvores mais, né, cara? Hoje eles chegam com as máquinas, né? Vão pegando ela ali, embolando, arrebentando tudo. Na corrente, a gente vê muito isso, né? Corrente mais no cerrado, né? A primeira vez que eu vi, até traumatizei o tamanho da bola, é uma coisa impressionante, aquelas correntes, aquilo é né? Então, o que que precisa? Né? A gente sabe que isso está acontecendo, né? O desmatamento não vai parar, né? Os municípios têm que crescer, né? Eles vão evoluindo, né? Também. Então, à medida que o município vai evoluindo, né? Aumentando estradas, né? Liberando loteamentos, tudo isso vai aumentando a pressão sobre as abelhas polinizadoras que estão aí, né? Em barrancos, em ocos de árvores, em muros, né? Debaixo da terra, né? Então, assim, o desmatamento é uma das principais causas do desaparecimento das abelhas, né? Seguido de incêndios, né? Criminosos, né? Florestais, né? E outros eventos, né? Por exemplo, outros empreendimentos também impactam muito ali em cima dessa fauna. Igual eu te falei, ela está ali praticamente invisível, né? A maioria da população só acha que existe uma espécie de abelha, que é essa que produz mel, que é a que tem ferrão. O comercial, é né? a comercial, né? E a maioria da população não sabe que existe abelhas que não possuem ferrão, né? Existe o ferrão atrofiado, quer dizer, não ferrou, que são abelhas que estão aí de maneira invisível nos ajudando, né, na produção das nossas frutas, nos nossos jardins. Então, são animais invisíveis, e é por isso que a gente está aqui hoje, né, com o intuito de falar um pouco mais sobre elas, falar do impacto do desmatamento, né, falar do impacto que vai afetar as abelhas também, que é o aquecimento global, né? Um fato importantíssimo também, né? As altas temperaturas, né? Então, assim, à medida que o planeta vai ficando mais quente, vai aumentando os focos de incêndio. Igual a gente vê fogo num pequeno fragmento de Mata Atlântica e a gente não tem noção do que a gente está perdendo ali. De invertebrados, né? De controladores, né? Por exemplo, o sapo, por exemplo, importantíssimo, vai morrer queimado, né? Então, as abelhas nem se fala, a gente sabe o tanto de ninho, porque não é uma abelha que abandona. Então, o ninho, ali onde ela escolheu ficar ali, existe a sucessão de rainhas de 4 a 7 anos, né? Então, é uma sociedade organizada. É organizada. Né? Então, por exemplo, se a abelha, igual a gente foi fazer um resgate de um ninho num arrimo da ponte do Coronel Eurico, e esse resgate lá, por causa da ponte, foi trocada a ponte, então teve que trocar o arrimo para a ponte nova. Então o senhor lá chegou e falou comigo, olha, eu tenho 90 anos, eu sei que essa abelha está aqui tem 60 anos. Então a abelha escolheu ali, ela conseguiu se estabilizar dentro daquele bloco de cimento e ela está ali durante esse tempo todo fazendo a polinização. A gente teve que tirar porque chegou a hora. Então existe o nosso trabalho, né, o trabalho preventivo, então a gente tirou. Mas olha para você ver, quando a gente escuta um depoimento desse, a gente fala, mas 60 anos? Que bicho que vive 60 anos, né? Então a gente sabe que pela uma sucessão genética, dependendo do lugar que ela escolheu, no subsolo ou numa árvore gigantesca, centenária, ali, milenar, por exemplo, ali, ela vai ficar ali vai de anos, 100 anos, 200 anos, né? É lógico que se a genética dela continuar forte. Maurício, o desmatamento, eu vou pegar um gancho agora, porque o desmatamento também
você atua nessas questões de resgate, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu trabalho com relação ao resgate, né, dessas colônias de abelha. Como é que você faz? Se você faz esse trabalho somente em Brumadinho, se você também vai em outras regiões, por favor. Bom, primeira coisa, uma coisa a deixar bem claro, é que a gente só faz resgate, né? Como a gente estava falando desse respeito do tempo que uma abelha vive naquele lugar, né? De 60, 100 anos, está ali naquele lugar. A gente só faz o resgate em último caso mesmo. É quando não tem jeito. Por exemplo, a gente faz um resgate de uma árvore que vai ter agora, nessa semana agora, vai cortar uma árvore aqui na cidade, aqui, porque vai ter uma construção e lá tem um ninho. Então esse ninho ele vem sendo monitorado tem quase 10 anos. Então chegou a hora agora não tem como, vai ser liberado para o corte dessa árvore, então já foi até liberado, então a gente vai chegar junto com a Secretaria de Meio Ambiente, vai fechar esse ninho, vai marcar onde vai cortar, a gente vai tentar manter o ninho ainda dentro do oco da árvore. A gente não vai passar ele para a caixa porque o objetivo maior é tentar conservar o ninho do jeito que ele está, o mais seguro possível ali. Então, a gente só mexe com a abelha, a gente só tira a abelha quando ela entra em risco de morrer mesmo. Por isso que o georreferenciamento, que é um trabalho que a gente já faz desde 2000, ele foi nos mostrando onde a gente tinha os ninhos, e aí à medida que um ninho entrava em risco, alguém me liga, olha, tem uma abelha ali, eles vão derrubar aquele muro. A gente ia lá, tirava. Olha, a enchente está chegando, tem aquele muro ali, o muro desabou, tem uma abelha ali. Aquela árvore caiu, tem um ninho ali. Então, a partir da própria cidade, da evolução da cidade, das tragédias, começaram a aparecer, a gente teve que mexer no nosso banco genético e trazer eles para nossos domínios em lugares seguros, onde a gente pode esperar até ver o que é melhor para o ninho de abelha, não para nós. Então, o melhor para o ninho e como ele vai ser, a gente vai colocar ele na natureza de maneira segura. E é muito difícil, né, Maurício? É muito Porque difícil. Eu imagino, o trabalho de vocês, ele é um trabalho importantíssimo, só que ele não é um trabalho só seu, né? Porque a sociedade também precisa estar inserida. E para a sociedade estar inserida nesse contexto, ela precisa estar educada da importância da preservação dessas colônias, né? O que muitas vezes aí, vamos pegar um exemplo, né? Vá se construir um prédio e passa por cima. Exatamente. Falta essa educação também. Falta expandir mais o conhecimento, principalmente das abelhas do solo. Eu estava conversando mais cedo aqui, por exemplo, a lei hoje federal, ela manda o empreendedor tirar a abelha do empreendimento e colocar dentro da área verde. A gente, por experiência, a gente sabe que isso é impossível de fazer. Primeiro que o empreendedor o viés dele é capitalismo, é vender lote, ele não está interessado, ele tinha que estar um pouco interessado, mas ele não está interessado neste momento, em cuidar da abelha. Ele está interessado no que ele se propõe a fazer. As abelhas têm que ter um suporte, né? Principalmente partindo do Estado, do governo, de um suporte para esse empreendedor, para ele empreender sem correr nenhum risco de ser multado, né? Ou autuado como um empreendedor que está afetando a fauna. Esse é o diferencial do nosso trabalho aqui. O trabalho nosso está aqui como uma assistência para esse empreendedor. A gente, além da assistência à Secretaria de Meio Ambiente, né, a gestão independente da gestão, então estamos nessa gestão agora trabalhando com o pessoal, vai vir outra gestão, a gente tem que continuar, porque a abelha, como a gente estava falando, são um patrimônio genético, né, que pertence ao Estado, portanto, se pertence ao Estado, pertence ao povo, e se pertence nós temos obrigação de também fazer a nossa parte, de cuidar. E aí muita gente quer cuidar, mas é aquilo que você falou. Às vezes as pessoas não sabem, né? Não sabem que podem cuidar, né? Não sabem que existe mais tipo de abelha, não sabem que a abelha não tem ferrão, não sabem que é uma abelha que pode criar na varanda de casa, né? Então, o que precisa é isso, é a gente informar mais sobre a importância da abelha, informar mais sobre o colapso ambiental silencioso com seu desaparecimento, tanto com o desfloramento, né, da Mata Atlântica e Cerrado, falar mais das abelhas que vivem debaixo da terra, que são muito mansas, que também precisam, aí sim, quando
vai mexer uma terraplanagem em cima dela, precisa de ter a mão humana. O homem tem que ir lá, pegar ela com sabedoria, estabilizar ela, deixar ela preparada para voltar para a natureza. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho ele é preventivo. A gente está preocupado em conservar ela o máximo possível lá, onde ela escolheu para nidificar, mas a partir do momento que ela entra em risco, que ela corre o risco de morrer ou desaparecer aquela genética, aí sim a gente entra em ação e faz de tudo. A gente já fez coisas inacreditáveis aqui em Brumadinho, coisas que quando daqui 30, 40, 50 anos olhar para trás, vai ver que a gente começou, o que a gente começou em 2000 foi uma sementinha, né? A gente começou a mudar uma história, por exemplo, Brumadinho com 80 e tantos anos de emancipação, 89, né? 89 anos de emancipação. Agora que a gente tem esse trabalho. Então, de 70 anos para trás, em toda a movimentação de terra, em toda corte de árvore, é o que acontece em Belo Horizonte hoje. A Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte não tem um suporte de trabalho desse. Então, hoje, amanhã, depois da manhã, os trabalhos deles lá em Belo Horizonte vão estar matando o restante de poucos colônias que ainda existem. Poucas não, existe bastante ainda, nas árvores e tal. Estão sendo porque não tem esse trabalho de prevenção. Maravilha. A gente vai fazer só mais um intervalo. Você não sai daí, daqui a pouco o Talentos do Vale está de volta. O Talentos do Vale está de volta, o programa mais bombado do Vale Paraupeba, hoje recebendo Maurício das Abelhas. Maurício, é assim que o pessoal te chama aí? Agora eu estou conhecido como Maurício das Abelhas, né? Afinal, eu estou defendendo elas aqui já tem um tempinho. O defensor delas, né? O defensor das abelhas. A gente fechou o último bloco falando a respeito do resgate. É importante dizer e para onde que elas vão, né? Elas resgatadas, para onde essas abelhas vão. Legal isso. Olha, as abelhas do solo, né, as abelhas que a gente resgata, que estão mais fragilizadas, elas vão direto para o centro de triagem, onde a gente tem esse local, né, denominado como CRESAM, que é o Centro de Resgate e Ecologia de Abelhas Nativas. Então é um local aqui na área urbana, onde a gente traz esses ninhos, que no momento do resgate a gente sabe se ela está forte, né, se ela está bem, se ela não está. Então, nesse momento, a gente leva para esse centro de triagem, passa a cuidar dela ali com carinho, com atenção específica por espécie, né? E fortalece essa abelha e prepara ela para o momento certo a gente voltar com ela para a natureza. E aí, para voltar com ela para a natureza, existem estratégias que a gente tem. Então, no primeiro momento, as abelhas mais fracas vêm para o centro de triagem, onde a gente tem um monitoramento de 7 dias por semana, né? Algumas a gente já leva para a caixa térmica, onde ela vai ficar em temperatura controlada, abaixo de 20 graus, a temperatura liga no termostato, mantém a temperatura ali entre 20 e 24 graus, que é o ideal para ela, né, não sofrer com uma mudança climática, né, igual chega o frio. Então a gente resgata abelhas em qualquer época, a gente tem estrutura para receber 50 colônias de uma única vez. Então a gente tem essa estrutura lá. 50 colônias? A gente pode até receber até 50 no momento, né, que a gente pode colocar em caixas térmicas e manter a temperatura delas ali, e para depois ir fortalecendo elas naturalmente, para depois pensar em uma estratégia onde ela pode ser usada para educação ambiental, onde ela pode ficar ali, onde ela vai ter uma segurança. Porque a partir do momento que a gente tira essas abelhas e a gente tem que colocar elas em caixa racional, infelizmente, porque se a gente consegue manter ela, às vezes, no toco, é muito mais interessante para a própria abelha, que ela não seja, né, não seja mudada de um lugar sem a necessidade. Então, a gente
prefere manter a abelha no seu, onde ela escolheu, mas quando se trata de abelha do solo, aí não tem como. Aí a gente tem que colocar em caixa racional, a gente tem que colocar em temperatura regulada, para que ela consiga se restabelecer do baque que é a transferência, né? De mudar de um lugar, de levar para outro, de ela ter que procurar achar os recursos para ela, né, continuar a vida, né? Apesar da gente estar alimentando, mas ela tem que achar água, ela tem que achar recursos mais próximos para entrar com pólen, achar néctar, para fortalecer, para aguentar um novo, né? A gente recolocar ela num novo local, então ela tem que estar forte. Então, a princípio, a gente tem o centro de triagem, que é aqui no bairro Santa Efigênia, né? A gente tem os ninhos lá, mas a gente também tem, por exemplo, com alguns parceiros, né? A gente tem, por exemplo, o Espaço Viverde aqui no Córrego Ferreira, lá intitulado como o Santuário de Abelhas. Lá quando a gente resgata o que aconteceu na semana retrasada, a gente fez alguns resgates de abelha lá, oriundos de um futuro loteamento, então a gente está chegando com antecedência, né? A gente tira o animal ali antes das máquinas chegarem, né? A gente tira a abelha da forma tranquila, evitando um mínimo de estresse, né? No ninho, e leva para essas áreas estratégicas. Como a gente tirou a abelha nesse lugar, nessa região do Palhano, a gente colocou as abelhas no Córrego Ferreira, que é próximo ali, colado no Palhano, e o polinizador continua na região ali. Então, a gente tem também hoje o Inhotim, né? Que também, as colônias que estão lá são ninhos que vieram de loteamento, de obras da mineração. Então foram ninhos que a gente teve que colocar na caixa, que a gente estabilizou e ficou disponível ali para a gente usar como educação ambiental. Então o Inhotim é uma área estratégica para o nosso projeto, onde a gente coloca as abelhas ali, né? A gente dá assistência. Então o Inhotim deu a área, colocou as abelhas na área, está fazendo toda a logística, vai colocar monitores, né, para falar sobre as abelhas, tem vigilância de segurança mesmo do pessoal que vai lá para olhar se os ninhos estão seguros. Então, lá a gente pegou esse patrimônio genético, esses ninhos de abelhas, veio para o centro de triagem, e do centro de triagem a gente colocou no Inhotim para estar divulgando, falando da importância e falando da nossa estratégia preventiva. Porque os ninhos que a gente está usando hoje como educação ambiental, os ninhos que a gente tem hoje, o banco genético que a gente tem hoje no centro de triagem, ele é oriundo de desmatamento, ele é oriundo de corte de árvores da Secretaria de Meio Ambiente, é lógico que árvores autorizadas, né? Ele é oriundo de movimentação de terra, ele é oriundo do próprio cidadão que hoje liga para a prefeitura, né? Liga para a Defesa Civil, fala, olha, estou com um ninho de abelha aqui e não vai ter jeito, vai ter que tirar ela porque ali eu vou fazer um arrimo. Então a gente vai lá nessa casa, tira a abelha, já aproveita aquele ambiente ali de estar resgatando a abelha, já faz uma educação ambiental. Então aquela pessoa que pediu a gente para ele tirar um ninho ali, já sai com uma nova visão ali do que hoje tem esse trabalho. Que isso é importante. A gente consegue pegar esse ninho, levar ele com segurança e buscar um retorno dele de alguma forma que ele tenha segurança. Para isso, nós criamos também, não teria como a gente não envolver a sociedade, porque nós temos a responsabilidade, não só de ficar falando sobre ela, mas também de ajudar a cuidar, porque é um patrimônio nosso, né? Então, se é o nosso patrimônio, a gente buscou a população de Brumadinho e nós criamos os Amigos dos Polinizadores. É um trabalho bacana porque a pessoa fala, eu gostaria de criar essa abelha. Eu falo, eu gostaria? Eu queria ter umas 2 caixinhas lá em casa e ter lá, e até mesmo para ter de vez em quando tirar um melzinho para um remédio. Eu falei, fantástico. Então, esse é um tipo de cidadão que interessa para nós como um todo. É a nossa visão de conservação, da gente poder ter o patrimônio, que a gente teve que ter acesso nele, porque ele entrou em risco. Então, a gente está com esses ninhos lá, a gente criou os Amigos dos Polinizadores. A pessoa manda um e-mail, né? cressanflora@gmail.com. Está aparecendo aí no seu visor. Isso. A pessoa é só mandar
o nome e endereço, quero ser amigo dos polinizadores, e ela vai entrar para a lista de espera. Essa lista de espera, ela vai variar. Por exemplo, uma pessoa lá do Palhano, que entrou na lista hoje, mandou para mim um e-mail hoje, e sem ela saber, ocorreu um loteamento e a gente teve que tirar um ninho lá do Palhano, essa pessoa que era a última da fila acabou sendo a primeira. Acabou recebendo de imediato, porque está nessas estratégias da gente manter o polinizador o mais próximo possível onde ele escolheu a nidificação natural. Porque não é de um dia para o outro que você consegue cuidar bem de uma colônia, porque uma colônia é uma coisa magnífica. Um ninho de abelha, né? A hierarquia, né, da abelha. A abelha nasce, primeiro ela limpa o lugar, depois ela trabalha como faxineira, depois ela trabalha produzindo cera, depois ela ajuda na manutenção do ninho, depois na temperatura, e só depois que ela tem autorização para sair e para... Toda uma arte. É toda uma arte. Uma colônia de abelha é uma coisa incrível. Então, como a gente sabe que esse animal é incrível e que a gente tem que pegar ele, porque senão ele vai morrer. E aí a gente criou o centro de triagem e de repente caiu a ficha. A gente não tinha percebido, e agora, com o passar dos anos, a gente tem ninhos de abelhas em todos os cantos, ninhos de abelha completando 10 anos de resgate. 8 anos, 7, 5, 4, 3, 1... Ontem. Então, a gente tem ninhos de um dia, de 50 dias, de 100 dias, de 1 ano, de 10 anos. Então, são ninhos que já poderiam ter desaparecido e hoje está sob a nossa salvaguarda. E a nossa salvaguarda, o nosso interesse maior é evitar a perda de biodiversidade e, ao mesmo tempo, auxiliar, né, as abelhas para que as futuras gerações tenham acesso, tenham conhecimento dessas espécies, que continue a herdar também, que é um direito de herança das futuras gerações, herdar um agente polinizador que presta um serviço ambiental gratuito. Porque o que está acontecendo com o declínio das abelhas? Quando uma abelha desaparecer, já há uma movimentação, por exemplo, dessas empresas aí de alta tecnologia. Elas estão mudando geneticamente, vamos citar uma espécie de tomate. Esse tomate, que era polinizado por uma abelha muito conhecida, muito mansa, que ocorre em várias regiões do Brasil, por exemplo, a mandaçaia, à medida que essa abelha lá vai desaparecendo, eles também já estão criando uma nova estratégia para ter o tomate polinizado por vento. Mas não é o vento natural, vai ser feito por sopradores. Sim. Então, dentro dessas estufas, o homem vai passar com o soprador, soprando para fecundar. Vai conseguir ter o tomate? Vai. Mas e o preço do tomate? Vai aumentar. Para começar, as abelhas fazem um trabalho sem poluir. O homem vai começar com o soprador, então já vai gastar combustível fóssil, né? Vai ter máquina, depreciação de máquina e mão de obra humana. Ou seja, no final, o preço do tomate vai estar tão caro que a pessoa, o cidadão comum que tem direito a ter um fruto polinizado gratuitamente pela abelha, não vai ter dinheiro para comprar um determinado tipo de comida, porque a polinização tem que ser feita pelo homem. Maurício, um assunto importante que a gente não pode deixar de falar de abelha sem falar do mel dela, né? Maurício, existem vários tipos, né, deles, e o mel também tem as suas propriedades voltadas para a saúde, né? A gente vê alguns tratamentos aí. O mel, na verdade, é remédio, né? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Na verdade, a abelha... nós, como seres humanos racionais, a gente deveria se contentar com a polinização. Porém, o homem sabedor do que é, inteligente como o homem também descobriu, né, as características bactericidas dos méis, de várias espécies, né, de abelhas, né, não só da europeia, né, mas das abelhas nativas, que tem um fator antibiótico que tem que ser utilizado, né, à medida que as pessoas estão ficando mais fracas, né? O ar está contaminado, tudo está praticamente contaminado, a água, o solo. A gente vai precisar cada vez mais de remédios, né, da linha fitoterápica, menos agressivos, né, alimentos, né, remédios com uma
um potencial de curar mesmo. Então, os méis, né, a gente tem vários tipos de méis aí que ainda precisam ser mais pesquisa, porque, na verdade, assim como as abelhas, né, os subprodutos dela, eu falo em forma de, não de um olhar de exploração comercial, mas os subprodutos delas, da cera, né, do próprio pólen, do próprio mel, tem que ser estudado com o objetivo de gerar remédios, né, ou processos de cura fora do convencional de farmácia, né, ser o mais usado como fitoterápico, né, com a medida correta para usar. Então, assim, nós temos vários tipos de méis, cada um com a sua propriedade, cada um a ser descoberto ainda pela ciência de como usar em remédios para curar a sociedade. Agora, a diferença entre o mel da abelha europeia e das abelhas nativas é que o mel da abelha europeia é um mel que ele não perde. A europeia é a mais comum. É a abelha mais comum, é a abelha explorada comercialmente pelos apicultores, né? Então, esse mel é um mel que ele não perde. Então, eles já encontraram aí numa múmia aí um pote de mel lá, não sei quantos anos que tinha, mais de 500 anos. Loucura. E o mel estava intacto ainda, inclusive com os fatores antibióticos, as propriedades dele ainda estavam intactas. Por quê? Porque esse mel estava ali num lugar escuro, protegido da luz, né, do sol, da luz de lâmpada mesmo. Então, o mel da abelha europeia, esse mel, ele tem que ficar no escuro, protegido da luz, para não perder o fator antibiótico. Os mel das abelhas nativas é um mel que fermenta se ficar no tempo. Então, é um mel que tem que ser colocado na geladeira. Por isso que quando a gente tenta equilibrar, né, aceitar assim, um comércio, a gente tem que entender que se o mel das abelhas nativas perde, ele tem que ter muita ciência. Como é que você vai tirar tanto? E se não vender, vai jogar fora. Como é que você vai explorar um recurso que pode ser perdido por ele ter um prazo de vencimento até mesmo em temperatura em geladeira? Mas o mais importante é que as abelhas, né, além da polinização, ainda tem essa opção ainda a ser mais aprofundada de pesquisa no que esses méis das abelhas sem ferrão podem trazer de cura para as presentes e futuras gerações. Maravilha. Maurício, eu queria te agradecer pela presença, pelo bate-papo, pela aula, né, por essa abertura de leque. Obrigado pela presença aqui no Talento do Vale. Eu que agradeço, foi um prazer participar daqui e deixar uma coisa assim bem evidente, é que Brumadinho está na frente eu acho que de todos os municípios, né, da cidade metropolitana, de Minas Gerais. Nós estamos na frente, nós temos nosso primeiro banco, né? Esse banco é nosso, inclusive de vocês todos aqui, de toda a população de Brumadinho. E nós estamos muito tranquilos porque nós temos uma ciência bem interessante, conservacionista, para saber triar esse patrimônio genético que vai chegar na nossa mão, e a gente pretende cuidar deles e achar mais gente para ajudar a gente nessa aventura que é preservar o patrimônio genético das abelhas nativas do Brasil. É isso aí. A você, meu muito obrigado. Lembrando que este conteúdo em breve você acompanha, assim como todos os outros, no Spotify e no Google Podcast, também no Apple Podcast, em formato de áudio. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo Talento do Vale.